de volta. O assédio sexual no ambiente de trabalho é caracterizado por elogios constrangedores, comentários de cunho sexual, até mesmo atos que abusam sexualmente do corpo das mulheres. Esse tipo de prática vem, na maioria das vezes, de homens em posições hierárquicas superiores. Hoje nós vamos falar desse assunto, sobre violência de gênero, analisada e tratada no direito sistêmico. Receba agora, ela é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Poços de Caldas, Mariana de Moraes Prézia Moura. Boa tarde, doutora Mariana, bem-vinda ao plantão. Muito obrigado por participar com a gente, tudo bem? Boa tarde, Paulo, tudo bem? Muito obrigado por participar, tá bom? Obrigada. Tema pra lá de interessante. Se a gente pegar aí um tempo atrás, ninguém tocava nesse assunto. Sim, e hoje, importantíssimo falar sobre isso. É importante, não que não tivesse, né? É claro. Não que não tivesse, Exatamente. A gente fala muito isso. É igual violência doméstica, não que não existisse a violência doméstica, é que agora a lei olha para isso, né? E o assédio vem tomando uma proporção muito maior, porque antes era esse conceito mesmo que você disse. Hoje a gente amplia um pouco mais, hoje tem outros tipos de assédio, às vezes nem é o cunho sexual, às vezes só a importunação mesmo, de insistência, né? Então, isso, e a gente falou muito isso ontem, da questão de o quanto isso incomoda cada uma de nós. Porque é tão subjetivo, porque às vezes a gente ouve uma piadinha, ouve, às vezes, um toque, né? E tudo bem, tá tudo certo. Mas às vezes não. Às vezes, dependendo da pessoa e dependendo dessa mulher, da história dessa mulher, tudo vai ser diferente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E o principal que a OAB vem trazendo é a questão do acolhimento. Porque existe em todos os ambientes a questão... Existe o acolhimento. Existe, na verdade, existe o assédio em todos os ambientes. Sim. Agora, a OAB resolveu olhar para isso com mais cuidado em relação às advogadas, mas também se amplia aos advogados. Vamos falar de os jovens advogados. Também são muito assediados, não na questão sexual, mas às vezes diminuindo ele na audiência, né? Diminuindo a questão de quantos processos, o que você já tem de experiência ou não. Um próprio colega. A gente não está falando só de níveis hierárquicos maiores. A gente está falando entre... Por isso que é uma linha, às vezes uma linha horizontal, sabe? Então, são dos iguais. Essa comparação profissional não deixa de ser um assédio, né? Não. Não deixa de ser um assédio. Não deixa. Se incomodou. Exatamente. Se isso realmente me incomodou e me trava para que eu não consiga continuar, porque isso é o assédio. Eu não consigo exercer a minha função da mesma maneira que eu exercia antes. Interessante essa sua fala, porque ninguém sabe como está a pessoa do outro lado. O que se passa pela cabeça dela naquele momento, o que ela está vivendo naquele momento, profissionalmente, inclusive, né? Sim. Interessante. A Roberta dos Santos, ela está no Pacto das Nações, ela pergunta... Como que é realizado esse método? Ela quer saber como que funciona. Do direito sistêmico. Sim, do direito sistêmico. Então, vamos ampliar um pouquinho esse assunto, porque o direito sistêmico, as pessoas ainda confundem. O Dr. Sami veio aqui, sim, né, e falou das constelações familiares. Foi muito tudo legal, mais. Inclusive, também a participação dele. Foi um workshop muito legal na cidade. O Dr. Sami foi o precursor disso. E as pessoas ainda confundem e direcionam o direito sistêmico às constelações familiares. Mas a gente amplia isso, porque a constelação familiar é uma das ferramentas que a gente utiliza. Na verdade, o foco do direito sistêmico é a cultura da paz, são métodos alternativos de conflito, é ampliar essa possibilidade das pessoas resolverem os conflitos de uma forma não litigante. Que o litígio é o que a gente já conhece, é o poder judiciário, né? Onde um ganha e um perde. Mas muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui, família, direito de família. Um ganha e um perde? Não, todo mundo perde ali, né? Uma demanda de família, todo mundo sai perdendo. Um divórcio litigioso que dura anos, uma questão de guarda, uma questão de alimentos que dure anos, todo mundo sai perdendo. A criança, o pai, a mãe, todo mundo sai perdendo. Então, o direito sistêmico veio com essa possibilidade,
Né? Isso desde 2010, o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, traz essa possibilidade de ampliar esses métodos para que olhe realmente a família, olhe realmente as pessoas, entenda, humanize esses métodos, humanize a advocacia, porque as pessoas saem ainda do judiciário com uma sentença de ganha ou perde, mas sem o conflito resolvido. E é justamente isso que a gente tem olhado. Né? Então, a gente não foca só nas constelações familiares. Muito bem. A Maria Cecília, ela está aqui no Jardim dos Estados, próxima aqui à TV Plan, ela pergunta o que acontece quando curamos esses sistemas? E aí? O próprio nome já diz, né? A cura do sistema. O que é a cura do sistema? É onde todos vivem bem. É um passo adiante. É, onde todos vivem bem, porque vou dar um exemplo de um dos projetos da própria comissão. A gente está com a oficina de parentalidade, juntamente com a promoção social, Secretaria de Promoção Social. Então, com o CREAS, com o CRAS e com o Conselho Tutelar. São demandas que muitas vezes já acabaram na justiça, já tem um ponto final no judiciário, mas ainda sofre a violação de direito. Então, a gente olha de uma outra forma, a oficina vem olhar de uma outra forma, ensinar os pais o que é alienação parental. O que acontece com uma criança quando ela é alienada, quando ela tem que escolher entre os pais. O que acontece com essa divisão, essa quebra? E isso o direito sistêmico fala muito. Porque a gente entende que a família é isso, a família é um todo, é um sistema completo. Então, se eu pego partes só desse sistema e tiro essa parte, esse sistema vai ficar doente, como ela mesma falou, né? Então, a cura do sistema é entender que acabou o relacionamento, acabou o casal conjugal, a gente chama. Mas o casal parental, por causa dos filhos, vai existir pro resto da vida, né? Então, de uma maneira mais saudável, olhar para isso. Então eu posso ser mãe e pai. Eu posso exercer a minha função de pai, continuar exercendo. E que forma que é a mais saudável para eu exercer isso? Então, é muito bonito de se ver. A gente tem tido respostas, assim, incríveis, né? Ainda não tem um número de adesão tão grande quanto a gente gostaria, mas as pessoas que foram, a gente fez dia 8 e dia 9 agora, de setembro, lá na Casa dos Conselhos. E as pessoas que foram ficaram muito sensibilizadas, ficaram muito tocadas. E a principal frase que um deles falou foi: agora eu vou começar a fazer a minha parte. Porque o outro eu não consigo mudar. Olha que interessante isso, né? Eu consigo me mudar. Muito bom. A Ana Figueiredo, ela está no centro, ela pergunta, Mariana, por que ocorre o abuso segundo a constelação familiar? Então, super complexo esse assunto, justamente porque são vários fatores. Né? Como eu falei, é tão subjetiva essa questão do abuso, porque em uma pessoa pode ser abuso e em outra não. Porque a gente tem memórias. Nosso corpo, a nossa mente é feita de memórias. Né? Como eu fui criada? Como é o toque para mim? O toque é importante. Eu tinha o toque na minha família de origem, na minha família, mãe, pai. Né? Era um carinho com o toque ou era um carinho sem o toque? Então, tudo isso influencia quando eu recebo o toque de alguém numa parte que talvez eu não esteja habituada com isso, e isso para mim vai fazer diferença. Ontem foi dado um exemplo muito legal por uma das advogadas. É assim, você imagina um pai e uma mãe chamando a criança de burra o tempo todo. E aí essa criança cresce, ouvindo isso, ouvindo que ela... você é burro, você é burro, você é burro. Quando ela chega numa empresa e o chefe chama ela de burra, não vai fazer diferença, porque ela escutou isso a vida inteira. Mas você imagina uma criança que nunca ouviu isso dos pais. Isso remete a um passado doloroso também. Exato. Né? É um gatilho. Gatilho. A gente chama de... É um gatilho, porque isso fica no nosso inconsciente. Então, toda vez que esse trauma coloca o dedo na ferida, sim, literalmente, né, a gente perde a noção, perde a razão e vai para a emoção.
E é justamente aí que a gente tem trabalhado. Nas questões, separar. Eu falo que o direito sistêmico pega uma peneira e separa o que é emoção do que é do direito. Porque o que for da emoção dentro do direito, a gente não vai conseguir resolver. Em muitos casos que chegam até nós, principalmente de família, eu trabalho na área de família, voltada para a área de família, esses casos, muitas vezes, é só emoção. O direito é mínimo, o direito é muito pouco. Então, se eu não separo isso e se eu não dou consciência para o meu cliente disso, né, a resposta do judiciário não vai ser suficiente. A minha resposta para ele também não vai ser suficiente. E o caso não vai ser resolvido. Muito bem. O Pedro, ele está no Country Club, a pergunta dele é uma técnica... Ele pergunta se essa questão do direito sistêmico é uma técnica reconhecida pela ciência. Então, perguntas polêmicas, sim, né? O Dr. Sami até trouxe essa questão da pseudociência, né, que eles chamam, e é justamente aí que a gente tem trabalhado. Muitos estudos estão sendo feitos, muitas faculdades estão se abrindo porta para que a gente estude, porque o que é ciência? É você pegar um método e repetir muitas vezes para ver se aquilo dá o mesmo resultado. Mas são métodos com seres humanos. A gente está falando de uma metodologia com pessoas. Então, nem sempre vai dar o mesmo resultado. É igual o psicólogo. Às vezes o psicólogo é muito bom para você, mas não é bom para mim. Não atingiu, não chegou no cerne da questão. Então, a metodologia tem sido muito trabalhada, muito estudada, né, por muitas pessoas aí, pessoal fazendo mestrado, doutorado, tem trabalhado em cima da questão das próprias constelações, mas como eu falei, o foco principal do direito sistêmico é a cultura da paz. A constelação familiar, ela é uma das ferramentas, né? Olha, não foi aprovado como ciência, então a gente pode descartar. Então, eu sou presidente da Comissão de Direito Sistêmico e eu não utilizo no meu escritório a ferramenta da constelação. Eu utilizo para outras pessoas. Com os meus clientes, eu não utilizo a ferramenta. Muito bem. Olha só, a Gabriela Salles, ela está namorada dos pássaros, ela pergunta como superar um relacionamento abusivo. Esse relacionamento pode estar atrelado ao trabalho também, porque o trabalho não deixa de ser um relacionamento. A gente convive muito no trabalho também, sim, né? Sim, muito. É o nosso dia a dia, né? Sim. É o nosso dia a dia. Primeiro, a gente ter consciência do que é abuso. O que foi abusivo. Essa tomada de consciência do que foi abusivo para ela, eu acho que é a chave para que ela não repita isso novamente, para que ela não entre num novo relacionamento também abusivo, né? A gente fala que não tem umas pessoas que falam assim, dedo podre, tem dedo podre, né? Porque escolhe sempre o mesmo perfil de homem ou escolhe o mesmo perfil de mulher, né? É justamente por isso. Enquanto você não tomar consciência o que te atrai naquela pessoa, vai ficar repetindo. Exatamente. Vai ficar repetindo isso. E se tratando de empresa, até onde a empresa é responsável por isso? Então, às vezes o abuso não parte, né, dos líderes. Sim. Às vezes existe o abuso ali entre os colaboradores, que não tem cargo de liderança, mas a empresa ela tem uma certa responsabilidade, sim, sobre isso também, doutora? Sim, a gente fala que é um controle horizontal e vertical. Né? O abuso pode acontecer no horizontal, como eu falei, entre os colegas do mesmo nível, ou pode acontecer entre os líderes, entre chefes, que é o popular que a gente conhece. Né? O abuso entre o chefe e a secretária, né? Que é o mais comum que a gente conhece. Mas qual é a responsabilidade da empresa em relação a isso? Eu tomei minhas providências, fui até o encarregado, fui até o RH, que é o principal, o Recursos Humanos, fui até o departamento responsável, comuniquei, né, fiz a comunicação e coloquem no e-mail, certifiquem que essa comunicação foi realmente feita. Além disso, pode ser feito um BO, tudo mais. Não foi tomada nenhuma providência, aí sim a empresa entra como responsável também. Documentar tudo é importante. Exato, porque aí a gente está falando de um erro entre duas pessoas.
Agora, um erro que é acobertado pela empresa já vira uma questão muito maior, né? Então, a gente precisa realmente... A gente falou muito isso ontem. A gente realmente olhar e ver que é um assédio, a pessoa muitas vezes não tem coragem de ir e denunciar. Vai a colega. Está percebendo o que está acontecendo? Está percebendo que... Porque muitas vezes as pessoas não denunciam porque tem medo de perder seu emprego. Elas não vão atrás por causa disso. E muitas vezes eu estou vendo a minha colega sendo assediada e não estou fazendo nada. E pode ter certeza, a próxima vítima vai ser você. Porque se você está vendo e não está fazendo nada, ele vai também fazer a mesma brincadeira, o mesmo cunho em relação a você. Muito bem. Quero agradecer a presença da doutora Maria num tema muito bacana, né, abordado hoje nessa edição do Plantão da Tarde. Muito obrigado pela presença. Até a próxima, viu? Obrigada. Eu volto hoje às 7 horas da noite ao vivo com a edição do Plantão 47. Até lá. Ô, compadre, por que você tá na política? Uai, tô com o Bolsonaro.